Olha, daqui a pouco tem balão premiado para você. Pode ligar 9965-3011, 9965-3011. É o telefone para você participar, valendo até R$1.000 hoje. 12:02. Olha, em Feira de Santana, uma mulher foi encontrada morta próximo ao shopping da cidade. Populares encontraram no início da manhã de sábado o corpo de uma mulher. Olha as imagens, em um terreno onde fica um circo, próximo ao centro comercial no bairro São João. Segundo a polícia, essa mulher foi assassinada com vários tiros na cabeça. Ela ainda não foi identificada. Aparenta entre 25 e 30 anos. Uma jovem, portanto, assassinada em Feira de Santana, morta a tiros, num terreno onde fica um circo próximo ao centro comercial. Muitos curiosos acompanharam o trabalho da perícia. Durante todo o fim de semana, a polícia fez levantamento de informações para tentar identificar o suspeito e tentar identificar quem é essa mulher, porque foi um monte de gente aí, mas ninguém reconheceu. Não se sabe se ela era, provavelmente não era do bairro. Pode ter ido se encontrar com alguém. Se encontrou com a morte. João Calil, boa tarde. Bom dia, boa tarde, já 12:03. Boa tarde, meu querido. Mais um corpo. Agora é o corpo de uma mulher, de uma jovem, Feira de Santana, Calil. Muito boa tarde para você, Jéssica. Um forte abraço para o telespectador do Bahia no Ar. Antigamente, a gente falava assim que a quantidade de homens que estavam morrendo, vítimas de bala, de faca, era terrível. E hoje a gente está vendo que tem sido grande também o número de mulheres que vêm sendo mortas de forma violenta. Eu digo isso porque antigamente os filhos choravam a morte de seus pais. E hoje os filhos estão chorando a morte de suas mães. E o que está acontecendo? A gente não pode afirmar nada por enquanto. Não se sabe ainda se foi um crime passional, se foi um crime motivado pelo tráfico de drogas. Nada ainda se tem de clareza com relação a esse mistério envolvendo a morte dessa mulher na cidade de Feira de Santana. Cabe aí à Polícia Civil, ao Departamento de Homicídios, investigar para se chegar a um denominador comum, para se chegar à autoria deste assassinato, à autoria deste crime bárbaro que chocou a comunidade da periferia do município de Feira de Santana. A população diz que essa mulher não era moradora do bairro, então é um indício que ela pode ter sido trazida aí para esse local, arrastada contra a vontade dela, e ali ela acabou sendo morta. É aguardar agora as investigações da polícia para se ter uma ideia do que realmente aconteceu. Através de denúncia anônima, através de alguma pista deixada pelo assassino ou pelos assassinos no local aonde o corpo dessa mulher foi encontrada, crivado de bala, Jéssica. Olha aí, 12:05, Feira de Santana, aqui não tá brincadeira. Sabe o que é pior, Calil? É que eu acho que esse corpo, mais esse corpo e mais esse crime vão entrar para os números, para as estatísticas e só. Autor, se for encontrado, duvido muito que a justiça pegue, prenda e mantenha preso. Vai estar aí do lado de fora, praticando outros crimes, até um dia em que ele mesmo for assassinado, porque o crime é assim. Entrou pro crime, meu amigo, não vai longe, 12:05 agora. Olha só, esse ano, aqui em Salvador, nós noticiamos 2 casos de mães que perderam seus bebês grávidas, procuraram os hospitais e não tiveram atendimento. Esses bebês acabaram morrendo. Foram verdadeiras tragédias que nós noticiamos aqui. Agora, enquanto tem mães que choram a perda dos seus filhos, outras mães são capazes de abandonar seus filhos recém-nascidos à própria sorte. E foi o que aconteceu neste fim de semana. Um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de sapatos, enrolado num uniforme. Daqui a pouco, você vai ver, eu vou conversar aqui com o tenente que encontrou e salvou a vida dessa criança. Mas eu queria convidar você a acompanhar esse vídeo comigo. O sonho de uma vida. A gente leva quase 9 meses fazendo um plano desse. Chega agora, acontece uma tragédia dessa. Que vai embora e deixa apenas dor. 3 dores. A dor que eu passei lá no hospital, a dor da cesárea e a dor maior que foi a da minha música. O sofrimento de enterrar um filho que nem chegou a respirar.
Absurdo isso. Absurdo. A dor de uma mãe que perde um filho não se explica, sequer se imagina. E tem mulher que perdeu um filho aí, perdeu um neném que eu espero que a gente tem. Por um filho, uma mãe luta. Uma mãe enfrenta o mundo. Eu tive que entrar à força para a enfermaria para que ela fosse avaliada. Mas como se explica então uma mãe que vira as costas para o próprio filho, recém-nascido, indefeso, deixado como um objeto dentro de uma caixa de sapatos, num ponto de ônibus, abandonado à própria sorte? No ponto de ônibus, duas jovens, aparentando ser menores de idade, deixaram de forma sorrateira em uma caixa de sapatos. Um bebê rejeitado pela própria mãe, que o carregou por 9 meses dentro do próprio ventre. E encontra afeto justo nos braços de um estranho. Ao longo de 16, quase 17 anos de polícia, a gente ser surpreendido com tamanha emoção, né? Que somente a polícia militar, às vezes, para proporcionar certas situações, né? Então, ficamos felizes. Então, você observe a ironia. A própria mãe rejeita o filho e ele é salvo por um estranho. Um estranho que, desde a sexta-feira à noite, passou a ser a pessoa mais importante da vida dessa criança. E aqui no estúdio agora, eu recebo o tenente Ezequiel, junto com o subtenente Evandro. Eles, junto com policiais militares da Gêmeos, encontraram o bebê recém-nascido dentro de uma caixa como essa aqui. Mostra a caixa. Pode abrir um pouquinho a câmera. Uma caixa de sapatos. Aqui estava essa criança. Tenente, muito boa tarde. Obrigada pela presença do senhor aqui. Parabéns por essa atitude tão louvável do senhor. Eu queria que o senhor contasse pra gente como é que foi esse encontro. Eu sei que o senhor tinha passado um dia de muitas emoções, salvando outras vidas, e terminou a sua noite de sexta-feira salvando esse bebezinho. Como é que foi, tenente? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, telespectadores da Rede Record. Foi um serviço atípico, que logo no início da manhã nos envolvemos em 2 ocorrências, né? Uma com a parturiente, ainda saindo da minha residência, né, que ela estava no ponto de ônibus. Ainda pela manhã da sexta-feira, um cidadão tomou um tiro no peito, levou um tiro no peito dado por um marginal na borda da calçada. Nós o conduzimos até o PAN de Roma, né? E para nossa felicidade maior, no final do serviço, né, próximo ao final do serviço, chefiando lá uma operação naquela localidade lá conhecida como Lobato, né? Um transeunte, ele acionou a polícia militar, as nossas guarnições, dizendo o seguinte, que 2 jovens, de maneira assim bem suspeita, tinha deixado em cima do ponto de ônibus, do banco do ponto de ônibus, um artefato, né, uma caixa de papelão, uma caixa de sapatos. Para nossa surpresa, ao ser abordada essa caixa, percebemos que se tratava de um recém-nascido. Como é que o senhor é pai e é avô, apesar da pouca idade, a gente vê ele tem uma cara jovem, mas o senhor é pai e é avô. Como é que o senhor se sentiu quando viu uma criança, um bebê que poderia ter sido, né, um filho seu ou um neto seu, abandonado no ponto de ônibus? É uma sensação assim indescritível. Por quê? Trabalhar na Polícia Militar requer bastante dedicação. E o nosso serviço, ele tende a nos surpreender. Eu fiquei bastante surpreso, bastante emocionado. E confesso que fiquei um tempo ainda sem saber o que fazer. Porque é um choque, você não espera ver uma criança, um ser vivo, deixado, despejado assim, de tal forma, né? A própria sorte. E quando eu consegui me refazer, conduzimos a situação para o hospital, que foi muito bem atendido. Gostaria de sinalizar aqui a equipe médica do Hospital do Subúrbio. Eles foram felizes em prestar o primeiro atendimento. Enfim, a gente via que o amor que eles também, né, dispensaram para essa pequena criança. E a emoção foi muito grande, viu? Eu pensei nos meus filhos. Enfim, acho que de todos os meus filhos, eu acho que eu não senti tamanha emoção em ver um bebê. Porque não era meu, mas no primeiro momento assim, a gente pensa, poxa, eu estive na maternidade algumas vezes, eu vi os meus filhos serem acariciados por enfermeiras, por médicos, no berçário, e eu estou vendo uma criança aqui numa caixa de papelão na rua, na avenida suburbana, né? A gente fico bastante, assim, feliz, né? Em meio a essa tragédia humana que é uma mãe
descartar uma criança dessa forma. Descartar é a palavra, eu acho que é essa mesmo, tenente. É descartar, é jogar como se fosse um objeto, um lixo, como se fosse qualquer coisa, menos uma vida humana, menos uma criança, um bebê. O senhor já tinha passado por uma situação como essa, tenente? Já tinha encontrado alguma outra vez um recém-nascido? Alguns anos atrás, numa viatura que nós estávamos trabalhando, uma parturiente deu à luz. Na sua viatura? Isso, em Alagoinhas. Então já ajudou também a trazer uma outra criança. É porque essas ações de cunho social, essas ações assim, de responsabilidade social, a Polícia Militar também faz diuturnamente. E nem todas ganham tanta notoriedade como esta, que é um fato que não acontece todos os dias, você encontrar com vida um bebê, né, numa caixa de papelão, mas sempre a Polícia Militar faz parte da sua missão também, garantir e quando necessário for, atuar dessa maneira, né, auxiliando, socorrendo, enfim. Eu queria falar com o subtenente Evandro, que também já está há alguns anos na polícia. Eu queria, assim, o tenente está falando aqui, o trabalho da polícia, a gente imagina que é combater bandido, né? Ir atrás do bandido, é perseguir, mas se depara com essas situações e, no fim das contas, independente de ser policial, na verdade, né? Sendo um ser humano, tendo um mínimo de sensibilidade, coisa que essa mãe que largou esse menino dentro de uma caixa de sapatos não teve. E foi através de um estranho, foi através de um policial, que às vezes a gente acha que os policiais são frios, que os policiais não têm sentimento, que o policial não tem coração, é o contrário. Foi um policial que teve essa atitude de pegar e salvar a vida dessa criança. Como é que foi para o senhor, subtenente, lidar com uma situação como essa, né? Como é que o senhor enxerga isso dentro da realidade que o senhor vê todos os dias, dos bandidos que são frios, que atiram, dão vários tiros, como a gente mostrou agora, na cabeça de uma pessoa, matam sem dó nem piedade, mas pensar que uma mãe também teve uma atitude de largar o filho para a própria morte, inclusive. Boa tarde a todos. Jéssica, realmente isso aí abala muito o nosso dia a dia, né? Nós estamos acostumados a vários tipos de situações, mas é mais no sentido de coibir, de reprimir, de evitar, né? De auxiliar de outra maneira. Mas situações que têm vidas humanas em jogo, situações em que nós observamos que realmente a falta de preparo, a falta de respeito com o ser humano, isso choca bastante, porque nós, como o tenente falou, somos pais de família. Nós temos filhos, realmente, isso emociona bastante. Porque quebra uma sequência de trabalhos diários que nós participamos, que realmente são coisas atípicas, né? Nós combatemos crimes, reprimimos assaltos a coletivos, assaltos a veículos, a transeuntes. Quando é questão disso de um auxílio à vida, é uma questão realmente que emociona bastante e nos faz repensar realmente o quanto somos importantes no dia a dia do cidadão baiano. Olha, parabéns para toda a equipe, na verdade, e parabéns para toda a equipe da Polícia Militar, que o que a gente está dizendo, eles combatem os bandidos, mas, na verdade, a função principal é salvar vidas.